Oh Senhor, bendito é o Teu nome, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de Te louvar, de Te adorar, o privilégio de cultuar ao Senhor. Bendito e exaltado e glorificado seja o Teu nome, que é o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome que é digno de ser honrado, que é digno de ser glorificado e exaltado para todo sempre. Oh, bendito seja o Senhor. Pai, que tudo aquilo que Te oferecemos, na forma de louvor, de adoração, de expressões, Senhor amado, de gratidão, de ações de graças, que sejam aceitáveis, tudo diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí onde você está, com todo o seu coração, com alegria. Aleluia, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser exaltado. Queridos, nós acreditamos muito naquilo que Tiago diz, que está escrito lá na Carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a parte B. Tiago diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então eu quero aproveitar este momento para fazer uma oração intercessória junto com você. Eu quero orar por você e pela sua família. Eu quero orar por mim, pela minha família. Vamos apresentar diante do Senhor as nossas famílias neste momento? Ore junto comigo, concorde em fé. Pai, eu quero lhe agradecer, porque a família, ela é um projeto do Senhor, nasceu no seu coração, e por acreditar nisso, por acreditar no poder que tem a oração intercessória, eu te apresento cada família diante de Ti. Eu te apresento, Senhor, porque, Pai, olha como o inimigo tem trabalhado para destruir lares, para destruir casamentos, para destruir famílias, seja através do vício, seja através, Senhor amado, da falta de recursos financeiros, seja, Senhor amado, através de outros problemas, seja através do adultério, da violência doméstica. Senhor, existem muitas formas que o inimigo tem trabalhado para destruir a instituição que nasceu no Teu coração. Por isso eu oro nesta hora, declarando em fé, Senhor, que está quebrado, desfeito toda influência, toda ação maligna de sobre as famílias, de sobre os lares, de sobre os casamentos, no nome de Jesus. Senhor, entre com a sua provisão, entre com a sua solução. Senhor, seja que cada família desfrute de saúde espiritual, emocional, física, material, financeira. Senhor amado, que na área profissional, Senhor, a coisa flua de uma forma maravilhosa, que os suprimentos cheguem da parte do Senhor para abençoar cada família. E eu quero liberar esta palavra de bênção, declarando que eu creio no cumprimento do propósito divino sobre você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Creia nisso junto comigo, em nome de Jesus. Queridos, chegou o momento de nós compartilharmos uma palavra que ela vai só nos servir de incentivo, porque o princípio já está dentro de nós, o princípio de honrar a Deus. Então nós sempre procuramos usar um texto bíblico, uma passagem bíblica, para nos incentivar, continuar nos motivando a fazer algo que já está dentro de nós, entende? Já está no nosso coração. Porque eu creio que independente, para aquele que já tem esse princípio no coração, independente de ser compartilhado uma palavra sobre oferta, sobre dízimos ou não, a pessoa já determinou, como a gente tem vários testemunhos de pessoas que chegaram no culto depois que já tinha sido feito aquele momento de ofertas e dízimos. Mas a pessoa ela já havia determinado do coração dela, o princípio já estava dentro dela. Então ela chegou atrasada, mas ela já foi procurando, olha, eu cheguei, já terminou o momento de devolver o dízimo, de ofertar, mas eu estou aqui com o dízimo, eu estou aqui com a minha oferta. Para quem eu posso entregar? Então, guarde isso. Não é a palavra que vai ser compartilhada, é que vai, mudar a sua ideia para você fazer. Não. Já está no coração, já está no coração, e quando já está no coração, é sempre um prazer fazer isso, e é voltado para isso que eu quero compartilhar o texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9,
capítulo 9 da segunda carta, querido, aos Coríntios, ele fala algo muito precioso aqui no versículo de número 6 e 7. Ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, apesar de Paulo dizer aqui que quem dá muito, recebe muito, quem dá pouco, recebe pouco, quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Isto é um princípio, é verdade isso aqui. Quando se trata do aspecto natural, na agricultura, se você tem um terreno grande, mas você prepara só um pedaço daquela terra e planta poucas sementes, com toda certeza você vai colher aquele pouco que você plantou. Isto aí, não há questionamento a respeito disso. É um processo normal e natural isso aqui. Entende? Flui naturalmente isso aqui, é assim que acontece. Porém, qual é o outro lado aqui? Eu vou semear de acordo com a porção de semente que eu tenho. Isso aqui é normal. De repente Paulo diz: olha, quem semeia muito, aquele que semeia pouco, pouco colherá, quem semeia muito, com fartura colherá. Mas de repente eu digo: Paulo, eu não tenho muitas sementes. O que eu iria ouvir se Paulo estivesse vivo, o que eu iria ouvir ele dizendo? Então semeie aquilo que você tem ou aquilo que você pode semear. Entende? Porque é um princípio, quem semeia pouco, colhe. Pastor, e quem não semeia nada? Eu vou deixar você dar essa resposta, tá bom? Mas lembre-se disso. Pastor, e se eu não tiver nenhuma semente para semear? Aí eu quero profetizar sobre você. É Filipenses 4:29. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Que suas necessidades sejam supridas em nome de Jesus. Mas eu quero fechar dizendo isso aqui. Lembre-se, Deus ama a quem dá com alegria. Então, sempre caminhe vivendo este princípio, mas permitindo que esta alegria que está no seu coração em honrar ao Senhor acompanhe o princípio que você tem decidido praticar. Porque assim, para a glória de Jesus, você será honrado pelo Senhor também nesta área de sua vida. E eu quero lhe dizer que está aí na nossa tela algumas formas que você pode usar por intermédio do seu celular. Você pode, ou talvez em algum momento, vir à igreja para você fazer a sua oferta, devolver o dízimo, mas existem várias formas que você pode honrar ao Senhor com os seus bens, e nós estamos aí apresentando algumas maneiras que você pode fazer isso, tá bom? Deixa eu orar com você. Pai, obrigado pelo privilégio de te honrar neste momento com os nossos bens. Eu oro para que aqueles que vão semear pouco sejam honrados, aqueles que vão semear muito sejam honrados também, e aqueles que porventura não têm semente, que o Senhor entre com a sua provisão, suprindo. Para a tua glória e teu louvor eu lhe peço, que cada um esteja debaixo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe ricamente. E agora você vai ficar por dentro de todas as informações dessa semana, porque o Paz News começa agora. Família, sabe esse QR Code que fica no cantinho da sua tela? Por meio dele, você pode fazer uma contribuição financeira, pedido de oração, participar de uma célula e até mesmo entregar a sua vida para Jesus. Basta apontar o seu celular na direção dele e conhecer todas as opções. Imagina você criar conexões com pessoas incríveis, fortalecer sua fé e ainda aprender mais de Deus em um ambiente cheio de alegria e unidade. Isso é possível através das nossas células que estão acontecendo normalmente, só que online. Então, se você quer participar de uma, é só acessar o nosso site que nós vamos encontrar uma pertinho de você.
Toda segunda, das 17 às 18, estamos juntos na Tarde da Bênção. Você pode participar de duas formas, online através do nosso Instagram ou presencialmente no nosso prédio. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então é isso, o nosso Paz News fica por aqui. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais e nosso site. Aqueça seu coração para a Palavra de Deus e até a próxima. Tchau! Olá para você que está conectado conosco. Neste momento eu quero compartilhar a Palavra de Deus com você. Essa palavra que abençoa, essa palavra que fortalece, esta palavra que edifica, esta palavra que direciona, esta palavra que pode nos mostrar, nos apontar o caminho da salvação. Porque nela nós vemos a verdade de Deus, é a palavra de Deus. E eu quero compartilhar esta palavra porque eu creio que ela vai abençoar a sua vida também nesta hora no nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, eu quero ler alguns versículos deste capítulo. Eu quero começar a partir do versículo de número 13 e dar sequência até o versículo de número 23. É algo muito interessante, muito especial que o apóstolo Paulo, ele nos escreve. Ele começa dizendo da seguinte maneira: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Então, este é o texto que nós vamos estar usando para compartilhar uma palavra que tem como tema o poder da influência. E se o Senhor nos permitir, queridos, esta palavra, ela vai estar dividida em duas partes. E eu quero ver se eu concluo esta parte aqui, que é o poder da influência, mostrando um foco. E eu quero lhe encorajar para que você se prepare, porque vai ter uma segunda palavra, o poder da influência, mostrando um outro foco muito importante mesmo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele faz menção aqui de algumas palavras muito importantes. Ele faz menção de palavras como libertação, transportação, redenção e remissão, para nos fazer entender a obra vicária de Cristo. Que obra vicária? O que é vicária? Vicária fala daquilo que ele fez, ou seja, o trabalho que ele fez em nosso lugar. Ele nos substituiu, ok? Então, Paulo, ele usa algumas palavras aqui para nos transmitir esse entendimento, essa ideia desta obra de substituição de Cristo. Ele nos substituiu na cruz diante do nosso Deus e Pai.
E quando nós olhamos para este texto, surgem algumas perguntas aqui muito importantes. E que eu quero fazer essas perguntas, eu quero que você caminhe comigo para que o nosso entendimento ele seja de fato amplo e a gente tenha uma compreensão clara daquilo que o Senhor quer nos falar. Perguntas como: escravos? De quem? Por que nós éramos escravos? Se éramos escravos, como Cristo nos libertou? E para onde Cristo nos transportou? Porque Paulo ele trabalha em cima disso. Lembre-se que eu falei, ele trabalha com relação à questão da escravidão, fala de libertação, transportação, redenção e remissão. Ok? Ele fala dessas palavras, então é muito interessante que a gente entenda o que Paulo está querendo nos transmitir a respeito do Cristo, a respeito da obra que Cristo realizou e da pessoa maravilhosa dele. Primeiro ele começa dizendo que ele nos libertou. Ele fala de uma libertação. E queridos, e a ideia que ele nos passa aqui é a ideia de uma corrente. É a ideia de cadeias, de prisão. Porque quando ele usa esse verbo para dizer que ele nos libertou, ele está dizendo que houve um resgate. Ele está dizendo que houve uma libertação. Ele está falando que nós éramos prisioneiros. Então ele nos mostra que Cristo se apresentou para ser o nosso libertador. É isso que ele está nos deixando claro, que Cristo se apresentou para ser a nossa saída, para ser aquele que iria de fato nos libertar. Efésios capítulo 1, versículo 7, nós vemos as palavras de Paulo dizendo assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele fala que em Cristo nós temos a redenção. E a palavra grega aqui para a redenção é apolutrosis. Esta palavra apolutrosis significa uma libertação que foi efetuada pelo pagamento de resgate. É a liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Então, Paulo diz que foi mediante o sangue de Cristo que nós obtivemos a nossa redenção, a nossa libertação. Ele pagou com a sua própria vida o preço que era exigido para que nós pudéssemos então ser libertos. É isso que Paulo nos deixa claro aqui. Então, ele nos fala redenção, vou repetir, fala de uma libertação que foi efetuada pelo pagamento de um resgate. Nos fala da liberação que foi obtida pelo pagamento do resgate por intermédio de Jesus Cristo. Mas ele diz também que foi mediante a redenção pelo sangue dele que nós obtivemos a remissão dos nossos pecados. E a palavra grega aqui para remissão é apésis, que significa livramento da escravidão ou prisão, ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. A remissão, ela fala da remissão, ou seja, da quitação de toda penalidade. O castigo que era para nós recebermos, Cristo, ele pagou. Então, para que ele pudesse nos apresentar diante de Deus como aqueles que foram perdoados, ou seja, como aqueles que iriam chegar diante do Senhor, e o Senhor não ter memória como se fosse daquilo que nós fizemos de errado. Ele apagou. O perdão perfeito, completo de Deus é capaz de apagar de sua memória toda dívida que nós contraímos pelos nossos atos, pela nossa maneira fútil, errada de viver. Então isto foi a remissão. E queridos, e quando nós falamos a respeito da doutrina da redenção, ela contém pelo menos 3 ideias importantes.
É muito interessante isso aqui. A doutrina da redenção, ela contém, a primeira ideia é o pagamento do resgate pelo sangue de Cristo. O que isso nos fala? Nos fala de que nós tínhamos um outro Senhor sobre as nossas vidas. E Ele nos tratava com tirania. Ele queria nos destruir por completo. Nós éramos escravos dele. Mas ela nos fala, a redenção, ela nos passa a primeira ideia que um pagamento, ele foi efetuado mediante o sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo diz, um preço foi pago para me comprar, para lhe comprar. Então, ele é a primeira ideia que a doutrina da redenção nos passa, o pagamento do resgate pelo sangue de Jesus. Segunda ideia, a absolvição da maldição da lei. Nós nos tornamos transgressores da lei de Deus. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está escrito, Paulo escrevendo, ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, nós éramos transgressores, nós estávamos debaixo da maldição da lei, e o castigo era certo para todos nós. Mas a doutrina da redenção nos ensina isso, nos passa essa segunda ideia, que houve a nossa absolvição. Nós fomos absolvidos, porque Cristo tomou o nosso lugar, Ele se tornou maldição em nosso lugar. E a terceira ideia que essa doutrina nos passa, vou ler, mais um versículo aqui que nos dá um entendimento mais claro sobre essa absolvição da maldição da lei. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele veio para nos resgatar da maldição da lei. Nós estávamos debaixo de maldição, mas mediante o sacrifício dele, a oferta que ele ofereceu de si mesmo, nós fomos absolvidos. E a terceira ideia que esta doutrina nos passa é a libertação da escravidão do pecado. Queridos, nós éramos por natureza pecadores. Por natureza pecadores. E Paulo, quando você pode ver capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, quando Paulo está escrevendo, ele se vê no capítulo 7 como um homem natural, ele está se vendo debaixo da maldição, ele está se vendo debaixo da escravidão do pecado, e ele está ali dizendo, quem pode me livrar de tudo isso? Quem pode me livrar de tudo isso? Cristo, ele veio para nos libertar. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, queridos, são essas três ideias que a doutrina da redenção nos passa. A ideia do pagamento do resgate pelo sangue de Cristo, a ideia da absolvição da lei e a ideia da libertação da escravidão do pecado. Mas vamos dar sequência no texto que Paulo usa, o texto base nosso, lá de Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo 13. Paulo, ele nos diz que Cristo nos libertou. Mas em sequência ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele fala que houve uma libertação, mas houve um transportar. Ele nos libertou e nos transportou. O que é transportar? É transpor, é transferir, é remover de um lugar para outro, é mudar de situação ou lugar. Então entenda, houve uma libertação, cadeias foram quebradas, a dívida foi paga, mas o Senhor não nos deixou naquele lugar.
Ele nos transportou, libertou e nos transportou, ou seja, Ele nos removeu de um lugar para outro. Houve uma mudança de situação, houve uma mudança de lugar. E a gente precisa entender isso, que é muito importante. Isto é Bíblia, queridos. Gálatas capítulo 1, versículo de número 4, na versão revista e atualizada, nós lemos da seguinte maneira: o que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo se entregou pelos meus e pelos seus pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. A palavra usada, queridos, aqui por Paulo, para nos dizer o que Cristo fez, se oferecendo como oferta, em meu e em seu favor, o que Ele fez para nos libertar dos nossos pecados e da escravidão na qual vivíamos, a palavra que Ele usa, o verbo que Ele usa é desarraigar. Ele nos desarraigou. O que significa isso, pastor? Nós fomos, significa a palavra, o verbo desarraigar significa arrancar pela raiz, tirar totalmente. Então guarde isso. Quando Cristo se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, Ele se entregou com o propósito de nos libertar, de nos arrancar da escravidão, do lugar espiritual em que nós vivíamos, na condição em que nós nos encontrávamos, mas Ele nos libertou e nos arrancou. Fomos desarraigados, arrancados pela raiz e transportados, não esqueça disso, transportados, ou seja, nós fomos removidos de um lugar para outro. Nós fomos removidos de um lugar para outro. Ouça, a obra redentora de Cristo, ela foi 100% amorosa, mas eu entendo que ela foi também 100% radical. Ela foi amorosa, Ele demonstrando todo o amor que existe nele. Ele é o próprio amor, mas ao mesmo tempo foi uma obra radical. Ele nos arrancou pela raiz, não simplesmente nos tirou, vem cá, vem, não, arrancou, nos removeu de um lugar para outro. Paulo diz, Ele nos transportou, Ele nos transportou. Glória a Deus por isso. Ouça, qualquer planta, por mais viçosa, bonita, verdejante, frutífera que seja, ao ser arrancada de um solo pela raiz, ela precisa ser replantada em um novo solo. Caso contrário, ela ficará só e morrerá. Vou repetir. Qualquer planta, por mais viçosa que seja, ao ser arrancada de um solo pela raiz, ela precisa ser replantada em um novo solo. Caso contrário, ela ficará só e ali morrerá. Queridos, há uma palavra, uma promessa para os justos, para aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, para os bons, aqueles que têm recebido da bondade de Deus mediante a obra de Cristo, porque de nós mesmos não existe bondade. Deus é bom, a Bíblia diz isso. Então, para os bons, para os justos, eu tenho uma promessa aqui poderosa, uma palavra, e eu quero que você receba ela no seu coração. Salmo 92, versículos de 12 a 15. Eu vou ler em duas versões. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto,
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Na versão A Mensagem, preste atenção como está escrito: os bons prosperarão como a palmeira, crescerão como os cedros do Líbano, transplantados para o quintal do Eterno, crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes, viris ainda na velhice. Eu acho, quando eu estava meditando isso aqui, eu estava me alegrando, porque esta palavra que é usada aqui nessa tradução A Mensagem, ele usa a palavra aqui, transplantados. Ele diz que os justos, aqueles que foram justificados, os bons, que têm recebido pela graça de Deus, a bondade de Deus em suas vidas, ele diz, eles foram transplantados para o quintal do Eterno. Eles crescerão na presença de Deus. Então entenda, lembra, transplantados, desarraigados. O que significa transplantados? Significa arrancar ou transplantar, arrancar de um sítio para plantar noutro, fazer passar de uma região para outra. Tem o mesmo significado de desarraigar, arrancar pela raiz, remover. Ele nos libertou e nos transportou. Remover de um lugar para outro, transplantados, ser arrancado de um sítio para ser plantado em um outro, desarraigado, arrancado pela raiz. É isso que significa. Então entenda que nós fomos arrancados e plantados pelo Senhor no solo do seu próprio reino. Foi isso que aconteceu. No solo do seu próprio reino, nós obtivemos essa bênção maravilhosa. Fomos arrancados e plantados pelo Senhor no solo do seu próprio reino. Agora eu quero que você preste atenção no que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. É algo muito interessante. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Tem algo aqui muito importante que eu quero transmitir para você. Quando o Senhor Deus ordenou que a terra, o solo, guarde isso, quando o Senhor ordenou que a terra, que o solo produzisse relva, ervas e árvores frutíferas, para que dessem fruto segundo a sua espécie, Ele, o próprio Criador, já havia criado o solo fértil para que este pudesse conceder as ervas, a relva e as plantas todos os nutrientes necessários para que eles pudessem se reproduzir segundo a sua espécie, de acordo com a ordem do Senhor. Então Deus, quando Ele ordenou que a terra, que o solo produza isso, Ele começa a produzir relva, ervas e plantas frutíferas. Mas ouça, não teria condições daquelas plantas, das relvas, das ervas, se reproduzirem, crescerem e obedecerem ao mandamento, se o solo onde elas estavam plantadas não fosse um solo fértil. Então Deus já havia criado aquele solo com toda a capacidade. Por que eu estou lhe falando isso? Entenda uma coisa: toda semente ou planta sofre a influência do solo onde ela está plantada. Toda semente ou planta sofre a influência do solo onde ela está plantada. A composição do solo interfere diretamente nas plantações, pois a quantidade de nutrientes presentes num solo reflete na produção agrícola.
Solos ricos em nutrientes possuem grande fertilidade, fato positivo para as plantações. Já os solos pobres em nutrientes necessitam de adaptações para o cultivo, pois eles impedem o desenvolvimento da flora, ou seja, das plantas de uma determinada região ou área. Então, se o solo for bom, meu irmão, se o solo é saudável, com toda certeza as plantas também serão saudáveis. Se o solo for saudável, com toda certeza todas as plantas ali existentes nele também serão saudáveis. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero lhe dizer que o solo do reino de Deus é o solo mais saudável que existe em todo o universo. É o solo mais saudável que existe. E o que Paulo está nos dizendo? Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, quebrou as algemas, as correntes, nos libertou da escravidão, do poder do pecado, do poder do inimigo, de Satanás, das trevas, e nos transportou, ou seja, ele nos removeu de um lugar para outro, mas não de qualquer forma, nos arrancou pela raiz. Nós fomos transplantados. Entenda então com isso o seguinte: saiba que o que mais tem influenciado a sua vida é o solo onde você está plantado. Ou, na verdade, é para ser assim. É para ser dessa forma. O que mais deve influenciar a minha vida é o solo onde eu estou plantado. O que mais deve influenciar a sua vida é o solo onde você está plantado. Ouça, se você foi liberto do império das trevas e transportado para o reino de Deus, então este solo deve exercer a maior influência sobre a sua vida. Vou repetir. Se você foi liberto do império das trevas e transportado para o reino de Deus, este novo solo, o solo do reino de Deus, deve exercer a maior influência sobre a sua vida. Guarde uma coisa que eu vou lhe dizer. Algo ou alguém sempre vai exercer algum tipo de influência sobre a nossa vida. Algo ou alguém vai sempre exercer algum tipo de influência sobre a nossa vida. Eu falo da comida que nós comemos, da roupa que nós vestimos, dos nossos hobbies, dos nossos gostos, a música que cantamos, o estilo de música que gostamos. Algo ou alguém sempre vai exercer algum tipo de influência sobre a nossa vida. Algum tipo de influência. Mas me ouça, tem seguidores de Jesus, infelizmente, vivendo como se nunca tivessem sido libertos e transportados e plantados no solo do reino de Deus. Por que, pastor, você fala isso? Sabe, eu falo isso porque o solo do reino de Deus não tem exercido influência sobre a vida de muitos cristãos como deveria exercer. Então, infelizmente, muitos cristãos estão vivendo como se nunca tivessem experimentado essa libertação e essa transplantação. Como se nunca tivesse experimentado isso. Porque o reino de Deus acaba não tendo, o solo do reino de Deus acaba não tendo tanta influência sobre a vida da pessoa. Pastor, o que é influência? Influência é a ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Influência é a capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém. Isto que é influência. Então, permita
que o solo do reino de Deus, onde você foi plantado, influencie sua vida. Influencie sua vida, influencie a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, de pensar, de agir, de viver. Eu preciso permitir que o solo do reino de Deus, onde eu fui plantado, passe a influenciar a minha vida. Por quê, queridos? Porque quanto ao reino de Deus, entenda isso, existe a vontade do reino, existe o estilo de vida do reino, existe a cultura do reino, existe os costumes do reino. Pastor, por que eu devo me importar com tudo isso? Por que isso deve ser importante para mim? É por causa do que a palavra diz. Eu quero ler 2 textos, estou chegando ao final desta palavra. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus está dizendo, foi do agrado do Pai. Ele quis de coração dar, compartilhar o reino dele com vocês. E em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ele confirma isso. Jesus disse, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E o escritor aos Hebreus, ele é usado pelo Espírito Santo para dizer que nós recebemos um reino inabalável. Por isso nós devemos reter a graça pela qual nós podemos servir a Deus de um modo agradável, reverente e com santo temor. Ele diz que isto é possível acontecer. O tema da palavra é o poder da influência. O poder que o reino de Deus, que o solo do reino de Deus deve exercer sobre a minha vida. O poder que o reino de Deus, que o solo do reino de Deus deve exercer sobre a sua vida. Mais do que qualquer outro tipo de influência. Mais do que qualquer outro tipo. É como se fosse assim, tá, alguém me convidou para fazer tal coisa. Eu estou sendo induzido, levado a fazer tal coisa. Eu estou sendo influenciado a viver de tal maneira. Mas espera aí. Para onde eu fui transportado? Para onde eu fui levado e plantado? No reino de Deus. Então o solo do reino de Deus é fértil. Ele tem todos os nutrientes necessários para que eu seja saudável, forte, vigoroso e viva o melhor de Deus aqui nessa terra, vivendo no centro da perfeita vontade de Deus. Então esta é a palavra. Devemos permitir que o solo do reino de Deus exerça toda a influência necessária que nós necessitamos para vivermos de uma forma digna, sensata, honrosa, que glorifique o nosso Deus e Pai. Aleluia! Eu quero lhe pedir, aí onde você está, feche os seus olhos. Se você está sentado, eu quero lhe pedir, fique de pé nesta hora, feche seus olhos. Se você quiser levantar as mãos, ou então coloque a mão sobre o seu coração e ore junto comigo. Senhor, eu quero lhe agradecer, Espírito Santo, pelo privilégio que o Senhor me concedeu de compartilhar com os meus irmãos, com os meus queridos ouvintes, aqueles que estão assistindo, ouvindo esta palavra. O Senhor me deu o privilégio de estar compartilhando verdades preciosas de Tua palavra. E eu oro para que o Senhor produza, gere a compreensão necessária para que nós possamos responder e viver de acordo com aquilo que está no seu coração para as nossas vidas. Senhor, a Tua palavra nos fala
a respeito do Cristo, que é o primogênito de toda a criação, que é a imagem do Deus invisível, que é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, o Criador do universo. Ele se fez carne e habitou, e por amor veio se oferecer para nos resgatar, para nos remir e nos transportar para o seu reino e nos plantar. Ah, Senhor, eu oro para que o solo do teu reino, para que a vida, os costumes, a cultura, Senhor, tudo aquilo que é a vida do teu reino possa ser a maior influência sobre as nossas vidas. Para o louvor de sua glória eu peço, nos ajude a viver assim, e que isto glorifique, exalte e honre o seu nome. Eu lhe peço e eu quero abençoar cada vida nesta hora no nome de Jesus. Você que quer aproveitar este momento e confiar sua vida para Jesus, entregar, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, você que quer se reconciliar, repita uma oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Faça morada na minha vida a partir deste momento. Perdoe os meus pecados e me purifique com o seu sangue. Que a partir de hoje eu comece a viver a vida que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero lhe parabenizar por esta decisão que você acabou de fazer. Você acabou de fazer a decisão mais importante da sua vida, porque por intermédio dela, você traçou o seu destino eterno. Glória a Deus. E eu quero lhe aconselhar, lhe encorajar você a entrar em contato conosco. Tem aí no seu visor formas de você entrar em contato conosco, e nós queremos nos comunicar com você também, porque quero que você saiba que será um prazer, um privilégio muito grande poder receber você, e saiba que é um prazer receber você como parte desta família, a família da paz, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero agradecer a Deus por este privilégio que Ele me concedeu, e eu quero desejar a bênção do Senhor sobre você e liberar esta bênção. Ore comigo agora. Pai, obrigado por este tempo tão precioso, obrigado pela sua palavra. Eu quero, Senhor, nesta hora abençoar os meus irmãos, abençoar a vida de cada um, a família de cada um, e eu oro para que aquilo que está no teu coração, teu propósito, se estabeleça, se cumpra em cada vida, em todos os sentidos. Continue guardando e protegendo cada um de todo mal em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença e comunhão do Espírito Santo permaneçam com você e com toda a sua família, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.